Bom dia a todos, eu sou a Yasmin e hoje eu estou junto com a Gabriele Suzin para entrevistar o Alexandre Heine e o Daniel de Araújo, advogados do escritório Ferrarese e Freitas. Hoje estamos aqui na Fintech e no IECast de hoje vamos falar sobre propriedade intelectual. Bom dia, Alexandre e Daniel, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Vamos lá. Prazer é nosso. Muitas pessoas que não estão aqui hoje para prestigiar a palestra gostariam de saber o que é a propriedade intelectual. Podia nos dizer de forma resumida? Sim. A propriedade intelectual, ela é a propriedade de ativos intangíveis, como a patente, como a marca, como segredos comerciais, softwares. Quando você registra um software, você tem a propriedade intelectual daquele código-fonte. O direito autoral também é protegido pela propriedade intelectual, como músicas, textos. Quando você cria um poema, se você quiser, você pode registrar esse poema. Isso é propriedade intelectual. Então, o campo da propriedade intelectual é muito vasto, é muito amplo, tá? E muita gente, às vezes, não percebe a relevância de cuidar do seu ativo intangível, né, que é a propriedade intelectual. E como a propriedade intelectual faz parte do nosso cotidiano? A propriedade intelectual, se a gente for falar em números, existem estudos que dizem que a propriedade intelectual representa cerca de 10 a 20% de todo o dinheiro que circula no mundo. Pensa bem, pensa que relevância. Então, as marcas, pensa o valor da Apple. Eu falei na palestra, né, o valor da Apple. A Apple hoje tem o valor da sua marca, repito, o valor da marca, não é o valor das ações, não é o valor das propriedades físicas, não é o valor do estoque de iPhone, de MacBook, é o valor da marca da iPhone. Aquela maçãzinha que você vê mordida, pois é, o valor da marca são 489 bilhões de dólares. Dá mais de quantos trilhões de reais dá isso aí? Então é absurdo, a relevância está em todo lugar. Os segredos comerciais, a vacina que a gente tomou da Covid é protegida por patentes. Então, qualquer lugar, esse microfone que eu estou falando aqui, existe um produto patenteado aqui, que por sua vez tem um segredo comercial, tem um desenho industrial, a forma externa, o desenho externo desse microfone aqui, provavelmente é protegido pelo desenho industrial. Então, desenho industrial, quando você quer adquirir um carro, tem a questão estética, aquela questão externa. Eu nem falei isso na palestra porque é muito vasto, a gente não tinha tempo, mas já que eu estou falando aqui, continuando, falar de desenho industrial. Desenho industrial é a forma da Ferrari, aquela coisa linda da Ferrari, né? Quem não acha bonito uma Ferrari vermelhinha, com aquele símbolo do cavalinho? Por sua vez, o símbolo do cavalinho é o quê? É a marca. Você olha para o cavalinho no logo amarelo, já rapidamente você associa ao poder, ao ronco do motor, à capacidade de te trazer, principalmente os fanáticos por carro como eu, já te trazer aquela associação de prazer. Poxa, que carro maravilhoso, como eu queria ter uma Ferrari. Então, é isso que a marca, é isso que a propriedade intelectual traz nas nossas vidas, associações, emoções, credibilidade. A credibilidade de uma marca, de uma empresa, está muito vinculada à sua propriedade intelectual. Por isso que a propriedade intelectual tem que ser cuidada, monitorada, com unhas e dentes. E hoje em dia a tecnologia é super presente em nossas vidas, né? Como que a propriedade intelectual, os direitos delas, são aplicados no ambiente digital? Então, no ambiente digital, eu já até mencionei aqui, né, que os softwares, por exemplo, quando você vai no INPI, que é a Autarquia Federal, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você registra o código-fonte do software. Para os técnicos, eles entendem mais. Eu, por exemplo, sou advogado, por mais que eu seja entusiasta, a questão técnica, eu não sei fazer a programação de um software, eu não sei fazer o código-fonte, mas eu sei e eu recomendo que os criadores, os inovadores, os desenvolvedores, que eles registrem o código-fonte dos seus softwares, que eles também pensem na aplicação do seu software em inovações, em soluções práticas para os setores da indústria, porque se eles conseguirem aliar os softwares, que é muito comum, né? Os softwares eles estão ligados a diversos setores, a quase tudo que a gente vive hoje com a evolução da humanidade, está ligado a softwares, tá? Desde cirurgias a equipamentos industriais, a setor automobilístico, todo carro hoje tem softwares. Então a propriedade intelectual ela visa garantir justamente a evolução, porque ela protege esse desenvolvimento, esse investimento que é feito para crescimento. Porque, pensa bem, o cara pode ser um gênio, criar um software que resolve problemas de extrema relevância, mas se ele não cuidar e não proteger a tecnologia que ele está desenvolvendo,
a empresa dele vai quebrar, porque ele não vai ter retorno. Quem não protege as suas criações, as suas inovações, as suas novas tecnologias, não vai conseguir explorar economicamente, não vai conseguir passar para frente, vender os direitos e até permitir que aquela solução tecnológica seja aplicada para melhorar o mundo, tá bom? É uma via de mão dupla, você melhora o mundo, você ajuda a humanidade, mas também quer ganhar dinheiro, quer ter o retorno, né, do seu investimento. E você consegue fazer isso como? Protegendo a sua criação, protegendo a inovação tecnológica por meio da propriedade intelectual. Com o avanço da tecnologia, como que a inteligência artificial afeta a criação das obras e a proteção dos dados dos direitos autorais? Ah, nossa senhora, falar de inteligência artificial é falar de algo que está dominando, que está evoluindo numa escala desenfreada, né? Então, a inteligência artificial hoje, ela já está presente em praticamente todos os setores, tá? Tem gente que tem até vergonha de falar que usa ChatGPT. Pô, pra que ter vergonha? É o que eu falei na palestra, você pode andar a pé, você pode andar de carro, você não vai estar certo ou errado se andar de carro, mas você quer ir mais rápido, você quer chegar mais rápido, e a inteligência artificial ela te permite isso, que você crie mais rápido, que você inove mais rápido. Não dá, o ser humano, por mais que ele seja dotado de particularidades complexas da nossa mente, que vai demorar, espero que não, né? Espero que a inteligência artificial não substitua o ser humano, mas por mais que a gente tenha dotado de sentimentos, amor, coisas que o robô não tem, o robô é mais rápido no processamento de dados, na gestão, na facilitação de gestão de informações de dados, na produção dessas informações. Então, só retomando aqui, a propriedade intelectual está diretamente afetada pela inteligência artificial. Por quê? Porque hoje a criação e a inovação não depende mais exclusivamente da capacidade humana, da mente humana. Pelo contrário, ela está sendo acelerada pela inteligência artificial. Músicas estão sendo criadas pela inteligência artificial, textos, soluções, processamento de dados. Pensa bem, um conjunto de dados de uma multinacional. Uma multinacional, ela quer saber onde está os vícios, o extravio de mercadorias. Aquele setor que gerencia os dados, ele recebe às vezes um arquivo de planilhas com milhões de linhas, milhões de linhas. Como é que você pede para um ser humano processar aquilo em tempo hábil? Às vezes o CEO, ele quer saber, ele vai participar de uma captação de investimentos, ele quer saber aquilo imediatamente, e a inteligência artificial, ela faz esse processamento de dados de maneira absurdamente rápida. Então, essa ferramenta que é a inteligência artificial, ela afeta diretamente todos os setores e ela produz criações. E, por sua vez, a gente tem que tomar bastante cuidado com as criações que são utilizadas pela inteligência artificial. Eu falei isso na palestra, a gente tem que tomar cuidado com as letras miúdas de cada inteligência artificial, de cada programa. Por quê? Porque muitas pessoas vão testando as inteligências e não sabem que aquele produto da inteligência artificial, na verdade, pode não ser, ela pode até se utilizar para fazer seus trabalhos, tipo, estou conversando aqui com estudantes, se utiliza para fazer trabalhos, mas isso, a princípio, ela não vai ter uma aplicação no mercado. Mas se a pessoa estiver usando para um serviço que tem aplicação no mercado, ela tem que tomar cuidado, porque ela produz uma imagem no Delgram para fazer o logo de uma empresa que a contratou, um designer, por exemplo. Aquela imagem que ela está fazendo no Delgram, se ela não tiver a licença do produto, se ela não vedar o acesso da comunidade àquele produto, aquele logo pode ser apropriado por qualquer pessoa. Ela entra lá, vê aquela ideia maravilhosa de um design, fala, não, vou criar minha marca, vai lá, registra a marca. Quando essa pessoa que contratou o serviço de design vai lá registrar, faz a busca de anterioridade, e aí o que aconteceu? Já tem uma marca com aquele mesmo símbolo, aquele mesmo signo distintivo já registrado. Então eu posso falar de diversas coisas. A inteligência artificial já tem produzido soluções tecnológicas de ponta. Então, essas soluções tecnológicas de ponta, quando aquela pessoa, o utilizador, né, dá o prompt, na hora que ele dá o prompt, se ele colocar ali dados que são considerados segredos comerciais, ele já está levando para a inteligência artificial o acesso a segredos comerciais. E violar segredos comerciais é seríssimo, gente, seríssimo. Eu citei um exemplo na palestra de um ex-funcionário da Coca que tentou vender segredos comerciais para a Pepsi e foi presa, porque a Pepsi não gostou do X9 e falou, não, eu vou entregar
essa mulher tá caguetando aqui, eu sei que isso é errado, a Pepsi não precisa disso, gente. A Pepsi já é outra gigante, sabe? Mas nem sempre isso acontece, viu? Porque tem empresas que se apropriam de segredos comerciais dos concorrentes, depois são processadas e pagam milhões de dólares em indenizações. Se tem casos da Tesla, da Rivian, da DuPont versus Color Industries, da fibra de Kevlar, teve uma indenização de 900 milhões de dólares. Então, a inteligência artificial, ela tem trazido muitas oportunidades, tem acelerado a evolução da produção de conteúdo, da produção de novas tecnologias, da inovação, mas ela também tem trazido riscos e desafios para todos que trabalham com propriedade intelectual, inclusive para os advogados, porque tem leis que ainda, as leis ainda não conseguem colocar tudo no papel, né? Tudo que está acontecendo, o avanço é mais rápido do que os nossos legisladores. Mas até um detalhe muito interessantíssimo, viu? Sobre leis. Já existe, a gente está falando aqui, né, de inteligência artificial e o reflexo, né, na propriedade intelectual que a inteligência artificial traz. Eu falei na palestra, né, que por enquanto a inteligência artificial ela não pode ser considerada inventora, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente cria por meio da inteligência artificial por causa dos desafios que eu contei. Mas no que tange a legislação, já existe um projeto de lei desse ano, 2024, que busca prever isso, que a inteligência artificial que criar algo de forma autônoma, ela poderá ser considerada inventora. Isso é difícil até de entender, mas assim, o futuro já chegou, o futuro da inteligência artificial já chegou e a gente tem que estar preparado para isso. Vocês estão preparados? É difícil. Pois é complicado, é sério. Posso fazer uma adenda aproveitando o gancho da Claro. Yasmin? Dr. Harley, é muito importante que a questão que o senhor levantou da inteligência artificial, na questão de aceleração, de otimização do conteúdo, é importante que diferencia isso que o doutor também está falando da inteligência artificial generativa. Isso. Essa que é um problema que a inteligência artificial, ela não deixa de ser um programa, e programas são ensinados pelo ser humano. Então, nesse sentido, assim, não poderia também. Agora eu quero pegar o gancho da Yasmin aqui, da pergunta inteligentíssima que ela fez, e como é que o senhor vê essa questão da inteligência generativa, inteligência artificial generativa no uso do dia a dia? Então, a inteligência artificial generativa é por isso, inclusive é por isso, mesmo a inteligência artificial generativa, por que ela ainda não é considerada a inventora? Porque ela depende de prompts. Tá? Quando você pede para o ChatGPT te dar uma solução, fazer uma peça, fazer um documento, processar dados, você tem que dar um prompt. O prompt nada mais é do que um comando. Tá? Você dá o comando para a inteligência artificial, pensa num robô, é um robô não materializado. Você dá um comando para o robô, fala, traz o café, que nem esses filmes futurísticos aí que os robôs fazem, trazem café, faz soluções, faz tarefas domésticas, enfim, a inteligência artificial é a mesma coisa. E ela tem a capacidade de criar, sim. Se você falar para ela criar uma música sobre Tupiniquim, sobre qualquer coisa, sobre a Feitec, ela vai criar uma música para você. É impressionante. Só que ela depende do comando do ser humano. Então, por mais que aquele ser humano seja muito importante, dando o prompt, dando o comando, a gente tem que tomar cuidado com o resultado dessa inteligência artificial generativa, porque aquele ser humano que deu o comando, né, não necessariamente ele poderá dizer que ele é o criador do produto se ele não tomar cuidado com as licenças, com as normas vinculadas àquele sistema que você está utilizando, porque o sistema que produz, né, as inteligências artificiais generativas, eles também estipulam regras contratuais, né? Você às vezes, quando você vai acessar aquela inteligência artificial, você concorda com os termos e condições. Quem é que lê termo e condição? Quase ninguém lê termo e condição, tá bom? É por isso que uma forma, inclusive, dessas inteligências artificiais obter retorno é justamente essa: exigir que aquele ser humano que está usando a inteligência artificial generativa
pague pelo serviço, porque pagando pelo serviço, o que acontece? Aquele dado ali ele fica privado, ele não vai poder ser acessado pela comunidade. O produto do seu trabalho, você pode ir lá, mudar as configurações e outra, né? Você tem que tomar cuidado. Depois que você paga, por exemplo, o ChatGPT, você tem que entrar lá nas configurações, e eu particularmente uso o ChatGPT, mas eu fui lá, eu tive cuidado, pesquisei, estudei, falei, não, vou entrar aqui nas configurações e tudo que eu fizer aqui é só meu, pai. Ninguém vai mexer com isso aqui, não vou deixar ninguém pegar minhas coisas, não. Você tá doido? Eu desenvolvo um monte de prompt absurdamente complexo para dar comando para o cara me ajudar a trabalhar, aí vai para a comunidade. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque tem dados confidenciais, sou advogado, não posso deixar que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, entendeu? Então, é isso, a gente tem que tomar cuidado com as letras miúdas, não só quando a gente vai comprar um produto e não sabe se tem açúcar ou se não tem para fazer dieta, a gente tem que tomar cuidado com as letras miúdas da inteligência artificial generativa, tá bom? Alexandre, nosso tempo está acabando, mas a gente queria que, se você puder compartilhar, algum caso da sua experiência relacionada à propriedade intelectual. Então, eu já tive a oportunidade de examinar alguns casos, né, de contratos de nuvem, tá? A seção o armazenamento, o processamento, a aplicação dos contratos de nuvem numa grande corporação. Então, no bojo desses contratos, existe um lado muito sério, que é justamente o segredo comercial, que a Amazon, nesse caso, né, foi a Amazon. A Amazon hoje é uma gigante, uma das empresas mais valiosas do mercado, e ela tem diversos dados estratégicos, diversos produtos que só ela presta. Não só ela, né? Por exemplo, a Google também fornece o serviço de nuvem, mas a Amazon ela está entrando nas corporações, ela está entrando nos governos, e o que ela faz? Quando a gente vai analisar um contrato desse de absurda magnitude, lá tem diversas cláusulas que protegem a propriedade intelectual da Amazon. A Amazon não chegaria onde ela está hoje se ela não cuidasse da propriedade intelectual. Então, eu tive que ler uns termos, sinceramente. Assim, para um profissional da área jurídica, quando você lê os termos, as codificações, o sistema operacional deles, é um trem de louco. O cara tem que ser... É coisa do gênio da tecnologia, da informática. E outra, eu estudei e tal, entendi, mas vou te falar assim que eu entendi explicitamente tudo que está ali, não. Mas uma coisa eu tive que me ater e tive que tomar cuidado, que é as cláusulas que estabeleciam a proteção e como as obrigações que, por sua vez, a entidade que eu estava protegendo os interesses, eu revisei algumas obrigações, sabe por quê? Porque a Amazon, como eu te falei, ela é agressiva, ela domina o mercado, ela sai dominando tudo e ela estabelece algumas obrigações impossíveis de serem aplicadas, né? Ela estabelece multas absurdas em caso de vazamento e a gente sabe que no âmbito de uma grande entidade da corporação, por exemplo, o estagiário que foi admitido hoje, ele pode chegar ali e ter acesso à informação e sem querer passar alguns dados que possivelmente sejam considerados como segredos comerciais. Então, eu protegi a entidade que eu estava analisando, né, revisando essas cláusulas e tomando bastante cuidado para não passar algumas exigências abusivas da Amazon. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado na prática, né? Quando a gente vai tratar de prestação de serviço, de armazenamento de dados, de nuvem, a gente tem que tomar cuidado com as cláusulas, porque elas vinculam as pessoas, vinculam ambas as partes e podem trazer consequências graves. Então é muito importante que você tenha um bom advogado para analisar as cláusulas e proteger os seus interesses, porque a outra parte, ainda mais se for uma grande empresa de tecnologia, pode ter certeza, ela não vai ter piedade de você não. Se ela tiver um prejuízo e isso estiver previsto no contrato, você vai sofrer as consequências. Então, essa é a importância de, na prática, a gente cuidar e estar bem antenado para as reflexões, né, para a repercussão das violações e da proteção da propriedade intelectual. Alexandre e Daniel, gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no IECast, dessa vez na Feitec, e achamos muito interessante conhecer mais sobre o assunto. E para quem está nos assistindo, nos sigam nas nossas redes sociais, @IEPassofundo, e fiquem ligados para as novas edições do IECast com novos entrevistados. Até mais e muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.